Bom dia a todos, sou a Carla Decândio, especialista de aplicação na empresa DP Uno Instrumentação Científica. Hoje apresentarei o X-Pulse, o primeiro espectrômetro de RMN multinuclear de bancada da empresa Oxford Instruments, na qual representamos no Brasil. E nessa apresentação abordaremos os conceitos básicos, a instrumentação e algumas aplicações utilizando o X-Pulse. E como surgiram as RMNs? O início das medidas de ressonância magnética nuclear se deu em meados de 1989 pelo pesquisador Isadore Isaac Rabi e seus colaboradores. Em 1939, usando a técnica de Stern, Isaac submeteu um feixe de moléculas de hidrogênio primeiro a um campo magnético não homogêneo e depois a um campo homogêneo, ao mesmo tempo que ele aplicava radiação de radiofrequência. Então, Rabi e seus colaboradores observaram que, para certo valor de frequência bem definido, o feixe molecular absorvia energia. E então, esta seria a primeira observação de ressonância magnética nuclear. E este trabalho levou Rabi a ganhar o Prêmio Nobel em Física por ser pioneiro na medida de ressonância magnética nuclear. No entanto, foi apenas 2 anos após esse período que houve o desenvolvimento de RMN de fato. Em 1946, os pesquisadores Felix Bloch e Edward Purcell eles foram capazes de expandir a técnica de Rabi e juntos eles demonstraram a análise de RMN em amostras líquidas e sólidos, levando esses dois pesquisadores a ganhar o Prêmio Nobel da Física em 1952 por este trabalho. A década de 50 foi um período de grande desenvolvimento experimental e teórico para a RMN. Na qual foi neste período que foi lançado o primeiro espectrômetro de RMN comercial de onda contínua de 30 MHz. Em meados de 1960 a 1970 foi o período que ocorreu a introdução de RMN por transformada de Fourier. E a partir deste período, após esse período de 1970, se deu o emprego da tecnologia, do avanço da tecnologia de RMN, o emprego de ímãs supercondutores, de equipamentos com controle total pelo computador e a capacidade de analisar núcleo de carbono 13 e então a evolução da técnica até onde nós conhecemos atualmente. Em meados de 1970, era assim que os RMNs compactos se pareciam. Este equipamento mostrado na imagem provavelmente foi um dos primeiros instrumentos de RMN compacto de 60 MHz a ser comercializado. Como eu falei anteriormente, até este período os espectrômetros utilizavam ímãs permanentes ou eletroímãs como fonte de campo magnético. Este equipamento da imagem era constituído de um magneto de ímã permanente, operava com onda contínua, obtinha apenas espectros 1D de hidrogênio e os gráficos eram adquiridos em papel. Apesar deles serem muito antiquados e limitados, estes equipamentos fizeram um ótimo trabalho na época, porque foi a partir deste período e destes equipamentos que se deu o desenvolvimento dos FT-RMN e também do desenvolvimento dos RMNs de ímãs supercondutores que a gente utiliza atualmente. Os ímãs supercondutores surgiram e permitiram que os espectrômetros de RMN tivessem campos magnéticos muito mais altos e com desempenho muito melhor. No entanto, estes equipamentos exigem instalações especiais,
como suprimentos de hélio líquido e nitrogênio líquido, e também operador altamente qualificado. E isso faz com que os RMNs de alto campo sejam extremamente caros, tanto para aquisição quanto para mantê-los em operação. E assim, os equipamentos de baixo campo se tornam uma alternativa para os usuários da técnica de RMN. Mas qual que é o conceito básico de ressonância magnética nuclear? A RMN é uma técnica de espectroscopia, na qual um determinado núcleo atômico absorve radiação eletromagnética na região da radiofrequência, na presença de um campo magnético oscilante. E essa técnica estuda as estruturas e as interações moleculares através da interação com o campo magnético e com os núcleos presentes nas amostras. Qualquer núcleo sensível a RMN tem uma carga elétrica positiva e um spin nuclear. E estes núcleos têm um momento magnético que faz com que gire em torno do eixo nuclear. E quando os spins nucleares estão na ausência de um campo magnético, eles orientam-se aleatoriamente. No entanto, quando nós aplicamos um campo magnético, os spins podem se alinhar na mesma direção ou em direção oposta ao do campo aplicado. Então, para produzir RMN, é necessário que esses núcleos eles sejam excitados. E o fenômeno, então, de ressonância magnética nuclear ocorre quando estes núcleos alinhados com o campo aplicado são induzidos a absorver energia e alterar a sua orientação de rotação, que é mantida pela irradiação de um pulso de radiofrequência. E no final desse pulso, as rotações elas retornam ao seu estado de equilíbrio devido ao processo chamado de relaxação. E durante este processo, o núcleo ele emite energia e decai, gerando então um sinal conhecido como decaimento de indução livre ou FID, né? O sinal de FID ele está no domínio do tempo e para a gente observar os espectros de RMN no domínio da frequência, nós aplicamos então a transformada de Fourier que gera os espectros de RMN que nós conhecemos. E atualmente, como que está o desenvolvimento dos RMNs de bancada? Atualmente, temos RMNs de bancada com ímãs e eletrônicas de alto desempenho e podendo assim obter espectros de RMN com uma alta resolução. Em setembro, a Oxford apresentou o X-Pulse, que é o primeiro sistema de RMN de bancada a oferecer alta resolução e também capacidade de banda larga. Na imagem aqui abaixo, a caixa à esquerda é a eletrônica do espectrômetro e a caixa direita é onde está o ímã permanente de 1,5 Tesla, que fornece assim uma frequência operacional de 60 MHz. Na frente deste ímã existem 3 pré-amplificadores intercambiáveis chamados de X-Pod, que permitem ao usuário escolher qual núcleo utilizado, que a gente chama aqui de Broadband X-Channel, tá? O modelo padrão do X-Pulse ele é constituído dos núcleos de hidrogênio e de flúor. Então, além desses dois núcleos, você tem a opção de adicionar um único X-Pod ao modelo padrão. Ou também, você pode escolher um X-Pod de banda larga. Então, assim, você pode medir qualquer núcleo que você desejar, fazendo apenas uma seleção através do software do sistema, tá? O X-Pulse ele também possui uma resolução espectral padrão muito alto, com picos de largura meia altura de 0,35 Hz, que fornece picos mais nítidos, né? Além disso, ele é capaz de fazer medidas de reações em fluxo,
fazer medidas com variação de temperatura e também realizar experimentos avançados, como em um RMN de alto campo. Mas a gente vai falar sobre esses recursos ao longo da apresentação, tá bom? E dentre as diversas vantagens do Expulse, você também não precisa de instalações especiais para poder operá-lo. Ou seja, você não precisa de um sistema de criogenia, né? E também não precisa de um técnico qualificado para manusear o equipamento e o software, ok? No RMN, a gente sabe que é importante uma alta estabilidade do magneto, porque isso vai permitir que você obtenha uma ótima resolução espectral, uma vez que você precisa dessas informações quantitativas do seu gráfico. E é justamente essa boa resolução que a gente pode observar nesse espectro. Aqui temos um espectro do 1D, um espectro de próton do ibuprofeno, obtidas em apenas uma única varredura, e que mostra uma excelente resolução, uma excelente linha base com picos bem definidos e bem separados. Isso significa dizer que quando você realizar uma integração de picos, os resultados eles serão muito mais precisos. Se por acaso nós não soubéssemos qual amostra é essa, a gente poderia facilmente fazer a atribuição e a integração desses sinais para poder identificar essa estrutura, né? É possível a gente identificar vários grupos dessa molécula aqui, né? Como por exemplo o CH3 em aproximadamente 1, ppm, o anel aromático aqui do ibuprofeno em aproximadamente 7, ppm e assim por diante. O Expulse também possui uma excelente sensibilidade, como a gente pode ver nesse espectro da quiridina com uma concentração de 30 milimolar, uma concentração relativamente baixa, medida em apenas 20 minutos. E a gente observa a alta qualidade desse espectro, novamente picos bem definidos e bem separados, e quando você extrapola essa região aqui de 5 a 6,5 ppm, você observa, né, uma linha base muito suave e que quase não apresenta ruídos. Quando temos um espectro, é importante que as integrais dos picos elas sejam precisas para que seja possível realizar medidas quantitativas, como a gente já falou anteriormente. E a alta resolução e sensibilidade do Expulse permite que as integrais dos picos elas sejam calculadas com essa precisão, né? Nós sabemos que cada sinal de integral é proporcional ao número de prótons, e esse recurso ele é utilizado na identificação do número dos prótons da molécula em questão. Então, como nós podemos ver aqui, uma molécula de crotonato de etila com as integrais 3, 3, 2, 1, 1. O que isso significa dizer, né? Então, vamos aqui ao gráfico. A gente observa que em aproximadamente 1 ppm apresenta um tripleto correspondente a 3 hidrogênios do grupo metila do carbono da posição 5 e em aproximadamente 1,8 ppm apresenta um duplo dubleto correspondente a 3 hidrogênios do grupo metila do carbono da posição 8 da molécula. Em aproximadamente 4,2, a gente observa um quarteto que corresponde a 2 prótons, né, do carbono do grupo éster. E em mais ou menos, né, de 5,5 a 7 ppm, a gente observa um hidrogênio correspondente ao grupo alcenos, né, correspondente ali aos carbonos da posição C6 e C7 da estrutura, tá? Então, isso mostra, né, com esse espectro, a precisão das integrais e identificação, né, a possibilidade de você identificar os grupos químicos utilizando o Expulse.
Mas além de obter espectros de hidrogênio, no expulse você pode obter espectros de outros núcleos, como por exemplo ter espectro de carbonos 13 com alta qualidade. Então, nesse slide a gente mostra, tem um exemplo aqui de espectro 1D de carbono 13, o espectro lá em verde, e uma série de espectros DEPT por multiplicidade, de uma molécula de ibuprofeno que foi obtida em apenas 6 minutos. Tá? Os espectros DEPT, vocês já devem estar familiarizados, é um método de RMN utilizado para determinar a presença de átomos de carbono primário, secundário e terciário, na qual os experimentos DEPT diferencia entre esses grupos, né, pela variação do ângulo de seleção. Então, a gente observa nessa série DEPT, no espectro em vermelho, né, apenas carbonos CH, no espectro aqui em azul, apenas carbonos CH2, e finalmente no espectro em roxo, apenas carbonos CH3. Né? E isso facilita ainda mais, né, a identificação e a atribuição da molécula em questão. O expulse possui uma gama completa de sequências bidimensionais e de inversão de pulso, como por exemplo os experimentos COSE. Então temos no eixo vertical e no eixo horizontal o espectro 1D de próton de uma molécula, e o experimento COSE ele mostra a correlação entre os hidrogênios que são acoplados entre si no espectro 1D de hidrogênio. Os picos fora da diagonal no experimento COSE, ele geralmente mostra os acoplamentos entre os hidrogênios ligados a átomos adjacentes ou entre hidrogênios ligados ao mesmo átomo. Então, nós temos aqui um exemplo de um experimento COSE obtidos com esses parâmetros e a gente observa, né, por esse espectro, por esse experimento, que ele apresenta uma boa resolução também. Eu mostrei aqui apenas alguns exemplos de experimentos com expulse, mas esse slide mostra um resumo da gama completa de sequências de pulsos atualmente disponíveis no expulse, que era possível realizar apenas em instrumentos de alto campo, mas agora é disponível no banco de dados do RMN de bancada da Oxford. Este slide é um exemplo do uso das sequências avançadas de pulso disponíveis no expulse, conforme eu falei no slide anterior, né? Para realizar a elucidação estrutural, tá? Então, temos o exemplo aqui no canto superior direito do espectro de prótons de 1D, que fornece informações sobre o número de prótons, né? O HSQC, aqui à esquerda, que mostra as correlações entre os prótons e os carbonos. E finalmente o espectro HMBC aqui no canto inferior direito, que fornece informações sobre acoplamentos de maior alcance da molécula. Né? Esse slide é mais para elucidar as possibilidades dos experimentos avançados utilizando o expulse. A seguir, mostrarei um exemplo de como um simples espectro de prótons pode ser usado para fornecer informações práticas em uma aplicação industrial. Então, nós temos 3 amostras aqui, a A570, A560 e a A550, que são matérias-primas, agentes de acoplamentos, né, recebidas de um fornecedor A. Para quem não sabe, de uma forma bem resumida, os agentes de acoplamento eles são muito utilizados na indústria como função de compatibilizar as misturas, que tem como objetivo sempre, né, melhorar as propriedades física e química dos materiais. Tá? Então, o expulse ele pode revelar as diferenças desses agentes de acoplamento? É isso que nós vamos mostrar nos próximos slides. Tá? E olhando essas 3 amostras, a gente observa pelo seu espectro de RMN, de próton, que elas são todas diferentes.
Temos mais 3 amostras aqui, a B570, 560 e 560, que também são matérias-primas de agente de acoplamento. No entanto, agora foram recebidas de um fornecedor B. E da mesma forma que a anterior, nós observamos que todas elas são diferentes pela diferença dos seus espectros, ok? No entanto, quando a gente compara os espectros das matérias-primas equivalentes, como aqui a A560 e B560, observamos o mesmo perfil espectral. E isso nos confirma que é a mesma amostra, só que de fornecedores diferentes. Então, a gente pode aferir isso pelos espectros de RMN. E o mesmo acontece para as matérias-primas equivalentes A570 e B570. Novamente, são as mesmas amostras confirmadas aqui pelo perfil espectral obtido no RMN. No entanto, quando fazemos a comparação das matérias-primas A550 e B550, mostra que elas, pelo perfil espectral, mostra que ela tem semelhanças, mas há uma diferença significativa na região de deslocamento químico 1 a 1,5 ppm aproximadamente. E com essa diferença nessa região, a gente pode sugerir que essas amostras não são exatamente iguais. Então, você pode dizer que a estrutura ou os componentes dessas matérias-primas, elas são diferentes ou pode ser até mesmo impurezas, tá bom? Então, sim, você pode utilizar o Expulse na indústria para métodos de comparação, de trazer informações relevantes, né? Como vocês viram aqui. Os slides eu quis trazer para mostrar um exemplo prático e simples de como que o Expulse ele pode ser utilizado na indústria, então, e não somente para pesquisa. Então, você consegue obter uma análise rápida, precisa e não destrutivas de suas amostras, tá? A gente tem outros exemplos de aplicação para a indústria. Então, se alguém tiver interesse neste tópico, pode entrar em contato com a gente que nós teremos um prazer de apresentar para vocês. Então, vamos falar um pouco sobre os recursos de banda larga ou multinuclear do Expulse. O Expulse ele possui pré-amplificadores, ou XPod, para que você possa observar qualquer núcleo escolhido, né? Então, você pode ter quantos XPods individuais você desejar e trocá-los conforme necessário, ou você pode ter apenas um único XPod multinuclear que cobre todos os núcleos de RMN. Então, você faz a escolha do núcleo que deseja simplesmente através do software, sem a necessidade de trocar o probe, tá bom? A opção Broadband ou banda larga, ela permite que você analise diversos núcleos em um único instrumento, como a gente já viu e tem falado desde o início. O modelo padrão, ela possui os núcleos de hidrogênio e de flúor, como eu também já falei para vocês. Mas, além destes, você pode analisar qualquer núcleo listado aqui nessa tabela, como por exemplo carbono, fósforo ou sódio, e dentre outros tantos. Essa capacidade de medir multinúcleos em um único instrumento torna o Expulse muito econômico e único também, porque você não tem necessidade de você trocar o equipamento todo para fazer um upgrade do seu sistema, por exemplo. Então, se o pesquisador ele trabalha, por exemplo, com bateria de lítios, ele pode observar prótons, flúor, lítio e boro em um único equipamento. E esses mesmos núcleos, eles também são importantes, por exemplo, para a indústria farmacêutica, como a gente vê aqui. Então, aqui são apenas alguns exemplos, né, de como você pode utilizar o Expulse e onde utilizar o Expulse.
Este slide mostra apenas alguns exemplos da versatilidade do sistema. Todos esses espectros foram obtidos no XPulse em um único equipamento, na qual a seleção dos núcleos foi feita apenas no software. Então, espectro de lítio, de carbono, de fósforo, silício e de boro. Portanto, para resumir, os recursos de banda larga do XPulse, como que você pode configurar o seu sistema? Você pode escolher em um single núcleo, um único núcleo, em um dual núcleo, ou você pode escolher o sistema banda larga, que vai dar a cobertura total dos núcleos. Os XPods significa que você pode alterar os núcleos em um único equipamento, sem alterar a sonda, né, do seu sistema. Então vamos ver como que funciona o sistema de química em fluxo no XPulse. Esse é um vídeo da disposição geral de como funcionam as medidas em fluxo. Então, como podemos ver, a amostra ela é bombeada de um frasco de reação através da célula de fluxo do XPulse. E então, os espectros eles são adquiridos ao longo do tempo repetidamente, de forma que você possa ter um progresso da reação e isso possa ser monitorado, tá? Em termos de sistema experimental, essa é a configuração da reação em fluxo. Então, ao lado direito está o frasco reacional constituído de um condensador e um balão volumétrico, em que o canal está mergulhado na solução que será bombeada até a célula de fluxo do RMN, que vemos aqui ao lado esquerdo. Essa célula de fluxo ela se encaixa na sonda do XPulse no lugar de um tubo de RMN de 5 milímetros. E ainda essa célula possui um recipiente externo vedado que contém um solvente de bloqueio. Então, você não precisa adicionar o solvente de bloqueio na sua mistura reacional. Temos aqui um espectro 1D de acetato de etilo obtido com um único scan de uma reação em fluxo. O que é importante mostrar é que não é necessário você utilizar o solvente deuterado na mistura reacional, justamente porque o tubo externo ele já contém o solvente deuterado para fazer o loco do sistema. E a gente vê um espectro de alta qualidade com alta resolução da molécula de acetato de etilo, no qual constitui de um tripleto e um quarteto, que corresponde aos grupos etil, e o singleto correspondente ao grupo metila. E lá em 5 ppm que a gente vê o sinal traço de água do solvente deuterado. Esses espectros mostram o efeito da taxa de fluxo da reação, né? Variando aqui de 1 ml até 10 ml por minuto. E percebemos que nós não perdemos informações relevantes da molécula. Ainda conseguimos visualizar os picos singleto e tripleto e também o quarteto lá em aproximadamente 4 ppm da molécula de acetato de etila. Mas o que observamos que numa taxa mais baixa, lá em 1 ml por minuto, nós temos os picos bem definidos. No entanto, quando a gente aumenta essa taxa de fluxo, você percebe o alargamento dos picos. No entanto, o objetivo desse slide é mostrar para vocês o espectro usando uma reação em fluxo e como que você as obtém. É possível também obter espectros 2D durante a reação em fluxo. Este espectro COSE do acetato de etila foi adquirido com uma taxa de fluxo de 1 ml por minuto. O que nós podemos observar no espectro é a correlação de ambos os lados da diagonal, correspondente à correlação dos sinais CH3 e CH2 do grupo etil, e o sinal de metila que não tem correlação com nenhum outro próton, né? De uma forma, um espectro com uma alta resolução, como vocês podem ver. E aqui ao lado a gente tem os detalhes dos parâmetros utilizados de como o espectro COSE foi coletado.
E mesmo utilizando uma taxa de fluxo mais alta, aqui em 10 ml por minuto, o espectro COSE ainda tem uma alta resolução, em que você consegue visualizar as correlações dos sinais nitidamente. Foi feito também o monitoramento da cinética da reação de esterificação do ácido acético e etanol catalisada com um ácido sulfúrico, formando o acetato de etila e água. O espectro 1D abaixo mostra justamente o monitoramento dessa reação numa taxa de fluxo de 1 ml por minuto, que foram coletados a cada 2 minutos. E o que a gente observa nesse gráfico é que os picos do material inicial, dos reagentes, aqui à direita da plotagem, ele vai diminuindo com o tempo, e esses sinais eles correspondem ao CH2 do etanol dos reagentes. E os picos do produto final, à esquerda dessa plotagem, aqui no gráfico, ele aumenta conforme vai passando o tempo. E quando você realiza as integrais desses dois conjuntos de picos e plota num gráfico de intensidade em função do tempo, como nós temos aqui ao lado no canto superior esquerdo, ele mostra justamente isso mais claramente. A diminuição da intensidade do pico de CH2 do material inicial, da curva aqui em verde, tá? E o crescimento da intensidade do pico de CH2 do produto final, aqui na curva em azul. Então, esse aqui é um ótimo exemplo de como que funciona o sistema influxo para monitoramento de reação utilizando o XPulse. Avançando um pouco mais do que pode ser feito com RMN, a partir dos dados coletados da análise de RMN, você obtém informações para fazer cálculos reacionais, que eu vou mostrar aqui e no próximo slide. Como nós sabemos, para que uma reação ocorra é necessária uma quantidade de energia, de forma que os reagentes se transformem em produtos e então saber se essa reação é espontânea ou não. Isso é o princípio da termodinâmica, tá? Como a gente sabe. E para determinar a energia livre de Gibbs, que traz essas informações da espontaneidade da reação e outras propriedades importantes, nós podemos utilizar a equação de Poloni, descrita aqui. Essa é uma equação usada na cinética química para descrever a variação da velocidade de uma reação química com a temperatura. E ao plotarmos os resultados dessa equação, o gráfico ele vai ser uma reta, de forma que a inclinação dessa reta obtém-se os valores de entalpia, de ΔH, e a intercepção da reta obtém-se os valores da entropia, o ΔS. Então, basicamente, o que precisamos fazer é monitorar a reação em diferentes temperaturas, tá? Então, temos os dados variando a temperatura de 22 a 72 graus Celsius, e ao plotarmos esses dados na equação de Poloni, teremos a equação da reta, obtendo então os valores de entalpia e entropia e, consequentemente, obter o valor de energia livre de Gibbs, o ΔG. Isso é a segunda lei da termodinâmica. Esse slide mostra que, a partir dos dados de RMN, é possível obter informações físico-químicas da reação utilizando dados analíticos. Ou seja, você pode explorar muito mais os seus resultados de RMN. Mais do que isso, na verdade, é um bom exemplo para você utilizar essa ferramenta para ensinar termodinâmica aos alunos. Agora vamos a alguns exemplos mais avançados utilizando o XPulse. Um recurso muito importante e muito utilizado é a supressão de solventes. No XPulse, você pode gerar métodos envolvendo sequências de pulsos que é utilizada para suprimir estes sinais, ou seja, tem como objetivo reduzir o sinal do solvente para que os picos ocultos pelo pico do solvente eles possam ser vistos, como mostrado nos dois espectros aqui em água de uma mesma molécula. O espectro ao lado esquerdo não foi utilizado o pulso de supressão do solvente, e então a gente observa o pico intenso de água.
E já no espectro ao lado foi utilizado o pulso de supressão de solvente. Sendo assim, ficou possível observar mais claramente os picos da molécula. Aqui no caso são os picos de aminoácidos e praticamente o pico da água ele foi eliminado, né? Ou seja, ele foi suprimido. Também é possível realizar sequências de pulso de estação seletiva. Esse método de estação seletiva ela é bastante utilizado para analisar misturas e sobreposições de sinais. É uma técnica que envolve um pulso de radiofrequência seletiva aplicado apenas a uma determinada parte da molécula, ou seja, você escolhe excitar o próton da molécula que você deseja analisar, né? E quando você tem sobreposições de espectros em RMN de baixo campo, fica mais difícil analisá-los, principalmente quando você tem misturas, tá? Então, aqui neste exemplo, mostra como ocorre a excitação seletiva. E então, temos uma mistura de dois compostos, crotonato de etila e o ácido transhexanoico. O espectro superior, em roxo, é o espectro 1D do próton dessa mistura. E podemos ver que há sobreposição significativa, principalmente dos grupos metil dessas duas moléculas. O espectro seletivo de Tons, ele excita apenas os prótons, né, que estão acoplados. E ao excitar aqui seletivamente os picos da região em aproximadamente 6,5 ppm, nós podemos ver os picos dos hidrogênios correlacionados no crotonato de etila, que correspondem aos carbonos da posição 1, 2 e 3, que está destacado aqui em azul. E ao excitar seletivamente os picos lá da região de 3,7 ppm aproximadamente, estamos excitando apenas o grupo etil do crotonato de etila, que também está destacado aqui em verde. E finalmente, né, ao selecionar os picos em 2,7 ppm, estamos excitando os prótons que correspondem à molécula de ácido transhexanoico, destacado aqui em vermelho. O X-Pulse também permite que você realize experimentos de difusão aplicando gradiente de campo pulsado. Os experimentos de coeficiente de difusão trazem informações sobre peso, tamanho, forma e também a organização das moléculas, para quem não está muito familiarizado com esses experimentos. E quando a gente realiza no X-Pulse com o Broadband XPod, você tem essa capacidade de realizar medidas de difusão em diferentes materiais utilizando um único equipamento. Isso é uma grande vantagem. E por fim, vou mostrar um pouco sobre o software que é utilizado no X-Pulse. O X-Pulse usa um software próprio que é o SpinFlow, em que os dados adquiridos eles são processados diretamente para o Mestre Nova, que é um software de tratamento de dados de RMN e que imagino que todos aqui conheçam ou já tenham utilizado, tá? O SpinFlow ele tem 3 níveis. O primeiro nível, que é este daqui, são para experimentos rápidos, ou seja, são experimentos com apenas um clique. Este nível já está configurado os experimentos mais comuns de RMN, como nós podemos ver aqui ao lado. Ou seja, você escolhe o experimento em uma lista já pré-definida de fábrica e clica em Go. Então, esse experimento será executado e passará os dados para o Mestre Nova automaticamente. É um nível bem ideal para laboratórios de ensino, porque você pode oferecer aos alunos apenas um conjunto restrito de experimentos e não permitir que eles façam alterações dos parâmetros experimentais. É também ideal para laboratórios com alta demanda de análise.
que precisam que as aquisições sejam feitas de forma rápida. O próximo nível, os experimentos, eles são definidos pelo próprio usuário. Neste caso, você personaliza experimentos de forma individual. E também você pode adicioná-los a uma lista para que outras pessoas, outros usuários, possam executá-las com um único clique também. Mas neste caso, você está personalizando com os experimentos mais utilizados no seu dia a dia e também com os seus próprios parâmetros. Essa opção ela é crucial para economizar tempo com aquisições repetidas, onde são necessários seguir alguns protocolos específicos, né? Como, por exemplo, no controle de qualidade das indústrias. E até mesmo para laboratórios de ensino, uma vez que essa opção ela é ótima para deixar seus protocolos definidos e também salvos. E por fim, o nível avançado, que então você pode alterar o que quiser no seu experimento, como escolher sua sequência de pulso, modificar diversos parâmetros e também incluir uma sequência de pulsos. Isso daqui é naturalmente para o usuário mais avançado. Com isso, finalizamos essa apresentação e aqui está um resumo das características do XPulse que foi abordada uma a uma ao longo deste webinar. Quero agradecer a todos vocês pela atenção e também pela participação hoje. E caso alguém queira saber de alguma aplicação mais específica ou algum outro detalhe do XPulse, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Deixo aqui o meu e-mail, o telefone, o contato da DPUni para que vocês visitem nosso site. E também o site da Oxford, que é possível vocês acessarem os webinars que têm sido promovidos pela Oxford e toda a linha de RMN.